E hoje a gente vai conhecer a história de Voltron, o defensor do universo. E que história, hein? Afinal, não sendo nem desenho animado e nem anime, na verdade o primeiro dos American Animes e também um grande sucesso nos Estados Unidos, Voltron ditou moda por anos, hein? Mas aqui no Brasil, hein? Como é que foi? Será que éramos acostumados a escutar a abertura que começava dizendo: de dias mais antigos, de regiões desconhecidas do universo, veio uma lenda, a lenda de Voltron, o defensor do universo. Será que realmente passou na televisão? Será que essa abertura trouxe alguma coisa para você? Como é que foram os brinquedos da Glaslit? Como é que chegaram por aqui? Tudo isso e muito mais hoje, com todo o poder de Voltron. Então se prepara aí que hoje o vídeo tá daquele jeitão e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E antes do vídeo começar, tô passando aqui para deixar uma dica felpuda, hein? O livro Coleção em Ação Show, Nostalgia e Colecionismo daquele jeitão, já está disponível lá no site da Edições Cosmos. Um livro bonito, um livro felpudo, com vários capítulos nostálgicos, falando do que a gente teve melhor nos anos 80. Tem MacGyver, tem Tartarugas Ninja, tem Thundercats, tem He-Man, olha, tem muita coisa que vocês vão curtir demais, eu garanto, hein? Então, fica a dica se você não adquiriu ainda esse livro felpudo. E em 10 de setembro de 1984 estreou em sistema de syndication nos Estados Unidos o anime Voltron, Defender of the Universe, e que depois viria a ser conhecido aqui no Brasil como Voltron, o Defensor do Universo, sendo resultado de uma colaboração entre a norte-americana World Events Productions, mais conhecida como WEP, e a Toei Animation. From days of long ago, from uncharted regions of the universe, comes a legend. The legend of Voltron, Defender of the Universe. E Voltron era nada menos que um American Anime, como são conhecidas aquelas adaptações norte-americanas para produções japonesas. Como é o caso, por exemplo, de Saber Riders and the Star Sheriffs, que foi adaptado do anime Bismarck, ou mesmo Robotech, que em 1985 seria lançado a partir da junção de 3 animes, as séries animadas Southern Cross, o Mospida e, claro, o lendário Macross. Mas calma lá, que a gente já chega nessa parte da origem dos robôs. Segura aí. Olha, o negócio é que a história desse desenho incrível começa com uma turma da pesada. O Kit, o Pidge, o Lance, o Hank e o Swan, que são 5 pilotos da Aliança Galáctica que são enviados para os confins do universo com a missão de explorar novas fronteiras. E como diz o outro, tudo ia de boas na vida dessa turminha até que eles chegam num planeta desconhecido chamado Aros, que está sendo massacrado. Daí eles são capturados pela força opressora do Rei Zarkon e levados para o planeta Doom. E daí depois de irem para a rocha, presos, eles conseguem escapar e retornam para Aros. E a parada é que enquanto eles estavam aprisionados, os 5 exploradores acabam sabendo sobre uma lenda. A lenda que conta a história de um super robô chamado Voltron, que é dividido em 5 robôs menores por conta da maldição de uma bruxa estelar, sendo depois disso enterrado e esquecido no planeta Aros, mesmo que continue a ser a maior chance de salvar esse lado do universo. Vamos descobrir o segredo dos leões, podemos trazer os 5 leões de suas covas ocultas. Todos eles se juntariam e se encaixariam exatamente como conta a lenda. 2 formariam... E depois que a equipe de pilotos consegue fugir, eles chegam até o planeta Aros e, passando por alguns perrengues, finalmente encontram o Castelo dos Leões e também a Princesa Lura. E claro, não demora a encontrar os Leões Robôs, que formam o Voltron, que pode voltar à ação depois que todas as chaves de ativação forem reunidas pela equipe de heróis. Então teríamos Voltron, o defensor do universo, para nos ajudar. E para ajudar o povo de Aros a combater o diabólico Zarkon. Eu não sei onde vamos pousar, mas se conseguirmos encontrar o caminho de volta àquele palácio e localizarmos Voltron, tudo estará resolvido. O caso é que depois de recuperar a última das chaves, a equipe consegue entrar nos Leões Robôs e formar o robozão chamado Voltron. E daí pra frente, meu amigo, não tem tempo bom pro Império do Mal. E aí com isso, o Kit Kogane se torna o líder da Força Voltron, pilotando o poderoso Leão Negro. O Daryl Pidge se torna o piloto do Leão Verde e o Lance McClain se torna o piloto do Leão Vermelho. Enquanto isso, o piloto norueguês Svensson Holgersson fica com o Leão Azul. Por último, mas não
menos importante, Hank Garrett assume o controle do Leão Amarelo. E aí sim, quando essa galera consegue controlar os 5 robôs, eles se unem, formam o Voltron e sentam-lhe o pau nos vilões, como acontecia antigamente. Poderoso defensor da justiça de todo o universo. Ele era invencível. Agora diz aí, tá gostando de relembrar Voltron? Aposto que tá, então que tal deixar aquele like felpudo? E sendo uma ideia do já falecido produtor norte-americano Ted Koppler, que tinha fundado a produtora Web em 1980, Voltron chegou em boa hora para a empresa. E na verdade, foi uma coisa meio que o acaso, já que um dia ali por 1983, o saudoso produtor estava viajando pelo Japão e acabou esbarrando com um anime chamado Beast King Go Lion, passando na TV local, e que simplesmente unia duas coisinhas que as crianças norte-americanas, assim como as japonesas, curtiam demais naquela época, sendo animais selvagens e robôs. E aí, com esse combo perfeito, o Ted Koppler não pensou duas vezes, procurou a galera da Toei para fechar um acordo e levar o anime para os Estados Unidos. E após fechar negócio comprando 52 episódios desse anime de 1982, o Ted já sabia que além de adaptar nomes, fazer uma nova dublagem e tudo mais para o inglês, ele ia ter que resolver o problema da violência excessiva, pelo menos no que se diz dos padrões ocidentais, já que segundo ele mesmo cita, abre aspas, tivemos que diminuir a violência, pois Go Lion exagerou um pouco, e obviamente, decapitações não funcionariam para as nossas crianças, fecha aspas. O que pouca gente sabe é que na verdade o Ted Koppler não fechou um acordo para levar simplesmente Go Lion para os Estados Unidos, não. A Web fechou acordo com a Toei para levar num pacote 4 animes. Sendo que além de Go Lion, o pacote incluiu o anime Armored Fleet Dairuger 15 de 1982, com 56 episódios que misturavam veículos e robôs, sendo pilotados por nada menos que 3 equipes de heróis, cada uma com 5 integrantes, que juntos enfrentavam o terrível Império Galveston. E sempre que a coisa apertava, transformava aquela montoeira de veículos em um robôzão chamado Dairuger. Também veio no pacote o anime Future Robot Daltonius, sendo esse ainda mais antigo, já que passou na TV japonesa em 1979. Ele mostrava a luta da Terra contra o Império Zar, já que a arma principal de defesa era o robô Daltonius, formado por 3 veículos, inclusive um deles sendo um leão mecânico. Pega essa. Pega essa porque a gente sabe, hoje em dia é tudo globalizado, tudo bonito, mas naquela época a comunicação entre norte-americanos e japoneses não era nem um pouco fácil. Então, quando a galera da Web fechou esse acordo com a Toei para levar 4 animes embora, alguém foi lá e falou com a galera que ficava lá, né, com as fitas, aquela coisa toda dos animes, e falou, pega aí um anime que é de robô e também de leões pra gente mandar lá pros Estados Unidos. O que os caras fizeram? Pegaram esse anime em vez de pegar Go Lion. E aí, segundo o próprio Ted Koppler já contou, quando o pessoal da Toei percebeu a burrada, eles ficaram com tanta vergonha que enviaram os betas de Go Lion na hora e deixaram o Daltonius no brinde, né? Mesmo assim, naquele momento, a Web descartou o anime por ser usado em Voltron, porque era muito antigo. Já o terceiro anime foi Lightspeed Electroid Albegas, que no momento das negociações tinha acabado de estrear na televisão japonesa, estava em alta, e quando encerrasse as exibições dos 45 episódios previstos, já teria os direitos reservados para a Web para fazer o que bem entendesse com ele nos Estados Unidos. Aí é que vem um fato bem curioso. Quando a galera norte-americana pegou esse monte de anime para analisar, eles acharam que Armored Fleet Dairuger 15 seria o anime ideal para começar Voltron, já que ele misturava robôs com carros, que era coisa que toda criança norte-americana gostava, almejava e tal. Foi assim que os norte-americanos foram lá adaptar alguns episódios teste e batizaram como Vehicle Force Voltron, e assim exibiram para um pequeno público de crianças avaliar se estava tudo legal. O resultado é que a criançada odiou, e com o projeto em risco e a Web com a corda no pescoço, eles abandonaram
abandonaram o Dairugger e foram para cima de Golion, adaptando os 52 episódios numa paulada. E como dá para imaginar, o plano A, que depois virou plano B, que virou plano A novamente, se tornou um sucesso e Voltron emplacou nos Estados Unidos. There was 1984 Voltron, Defender of the Universe. Ready to form Voltron. Now, only on Netflix. 12 classic episodes. Olha, o sucesso foi tão grande que os 52 episódios parcialmente adaptados não foram suficientes e já em 1985 a Web criou do zero, juntamente com a Toei, mais 20 episódios inéditos com a equipe original de Voltron. E na sequência, sem ter mais material de Golion e com um custo de produção de episódios originais acima do orçamento da empresa, a Web finalmente transformou Armored Fleet Dairugger 15 em uma segunda temporada, que somados aos 72 episódios da primeira temporada, renderam 124 episódios para Voltron, que encerrou a sua exibição de episódios inéditos na televisão norte-americana em 18 de fevereiro de 1985. O sucesso de Voltron nos Estados Unidos foi tão grande que já em 1986 a Web fechou um novo acordo com a Toei para lançar um longa-metragem de Voltron. E sendo feito para televisão, foi um super crossover inédito chamado Voltron Fleet of Doom, algo como Voltron, a Frota da Perdição, e que finalmente uniu em uma mesma história as duas equipes de heróis e, claro, os dois robozões Voltron. Hey kids, the two Voltrons have finally joined forces. That's right, the Lion and Vehicle Voltron will stand side by side to battle evil Lotor Super Robies in the Voltron TV movie special. Watch the most exciting Voltron adventure ever and find out if the two mighty Voltrons can defeat the combined force. E já sabe, né? A máxima é: fez sucesso, virou brinquedo. E às vezes nem precisa ser sucesso para virar. No caso de Voltron foi tudo mais fácil ainda, já que os brinquedos de todos esses animes já eram lançados no Japão pela Pop, que era uma subsidiária da poderosa Bandai. E de saída, a Web fechou acordo com a Matchbox, que logo lançou no mercado norte-americano os brinquedos de Golion como Voltron 3 e os brinquedos de Dairugger como Voltron 1. From days of long ago comes a legend, the legend of Voltron, defender of the universe. 5 fearless lion robots. Black Lion, Green Lion, Yellow Lion, Red Lion, Blue Lion. Go, Voltron Force! Who together form Voltron. A demanda foi tão alta que a Matchbox chegou a lançar Voltron 2 utilizando os brinquedos do anime Albergas. Pois é, já viu, né? A Web não utilizou Albergas e nem Daltonius, nenhum dos dois animes, como Voltron, né? Nenhum dos dois viraram animação. Mas isso não impediu a empresa de utilizar os dois dentro da franquia, meio que ali no background das coisas e tal. E para você entender essa história de por que o Voltron 1 é Voltron 3, essa coisa toda, ó. Sendo que o Voltron 1 é considerado assim porque ele é o defensor do universo mais próximo, porque ele está mais perto da Terra, com a força veículo. Voltron 2 é o guardião do universo intermediário, com a força gladiadora, que é exclusiva dos brinquedos, como eu já falei, e o Voltron 3, que era para ser o Voltron 1, mas é 3, com a força leão, sendo os defensores do universo mais distante, já que é a equipe de defesa mais afastada da Terra. Em alguns quadrinhos da Devil's Due, o robô Daltonius é citado como o lendário Voltron 4, protetor de um universo paralelo que ninguém sabe ao certo se realmente existiu. O negócio é que a coisa esquentou de verdade quando a fabricante Panoche Place entrou na jogada e licenciou a marca, lançando bonecos realmente exclusivos na escala de 10 centímetros e também veículos compatíveis com eles, incluindo aí os leões robôs, que se transformavam em uma versão lindíssima do primeiro Voltron, e ainda um playset chamado Castle of Lions, sendo até hoje um item de encher os olhos. Voltron, Defender of the Universe. You
can pretend that Roby's Scorpius and Roby's Mutilor in their coffins are ready to attack. With wings spread and lights flashing, one AA battery not included, they swoop toward Hunk and Lance in their robotic lions. Coffins, figures, and lions all sold separately. You can pretend that you've joined the battle of good versus evil, and you can decide who'll win in the end. Roby's Coffins of Doom and Coffins of Darkness, Roby's Mutilor and Scorpius, robotic lions and Lance and Hunk all sold separately from... E como a gente vai ver daqui a pouquinho, foi exatamente essa segunda leva de brinquedos que chegou aqui no Brasil. Voltron will be back after these messages. Fala aí, tá gostando desse vídeo? Aposto que tá. Então se você tá chegando agora aqui no canal ou já tá um tempinho, mas ainda não se inscreveu, bora lá! Se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. E melhor ainda, vamos compartilhar? Como sugestão, você pode compartilhar com aquele seu amigo que jurava de pés juntos que Voltron passava na manchete. E ele, inclusive, assistiu diversas vezes, segundo relatos. Só que a pergunta que fica é, será que assistiu mesmo? Não assistiu. We now return to Voltron, Defender of the Universe. E não assistiu porque a galera perdeu a oportunidade de transformar Voltron em mais um anime muito importante dos anos 80. Afinal de contas, emissora nenhuma se interessou em exibir o anime. Na verdade, dos 124 episódios produzidos para Voltron, só 26 foram dublados aqui no Brasil, já que a lendária Look Video, a partir de 1987, lançou nada menos que 8 fitas VHS de Voltron, o defensor lendário. Muitos séculos, em regiões longínquas do universo, surgiu uma lenda. A lenda de Voltron, o defensor do universo. Um poderoso robô, adorado pelos justos e temido pelos tiranos. E a dublagem desses episódios foi feita pelo estúdio BKS, e assim o Kit, o líder piloto, foi dublado pelo saudoso Eduardo Camarão, enquanto o piloto azul, Lance, ganhou voz com o também saudoso Ezio Ramos. Já o piloto verde, o Pidge, foi dublado pela Márcia Gomes. Infelizmente, outra bela voz que já nos deixou, diz aí. Já o piloto amarelo, Hank, foi dublado pelo saudoso Mário Vilela. Zarkon está preparando um daqueles seus famosos torneios. E estamos todos convidados para sermos os competidores da última etapa. Que será também nossa última apresentação. Oh, deixa eles comigo! Não tenho nenhuma pressa. Enquanto isso, a princesa Allura ganhou voz em português com a dubladora Lúcia Helena. Em compensação, infelizmente, eu não achei quem dublou Sven, e vou dizer, é uma voz bem característica, parece que a gente está sempre ouvindo ela nesses desenhos antigos, mas eu não sei quem foi. Se você souber, coloca aqui, e já de antemão vou dizer, é uma voz que não combina em nada com o personagem, saca só. Isso exige miolos e não músculos. Tem razão, Kit, vamos pôr a cabeça para funcionar e preparar um plano de fuga. Podem contar comigo. Então, se você sabe, bora comentar. E mesmo sem ter um desenho animado passando na TV brasileira, por algum motivo, a Glaslit resolveu trazer os brinquedos da Panoche Place e Matchbox para o Brasil em 1986. 86, marca essa data. E isso de uma maneira bem inexplicável, já que o desenho só chegou por aqui em VHS, como eu já falei, 2 anos depois. No caso, a fabricante paulista trouxe os leões robôs que podiam ser montados para a criançada brasileira brincar com o poderoso Voltron, sendo, curiosamente, essa a versão original da Matchbox, e não o segundo modelo da Panoche Place, vindo da segunda fabricante, somente os 5 heróis do desenho com as suas chaves, já com a princesa Allura no lugar do Sven. Já que no Voltron, depois de diversos perrengues, o piloto acaba saindo da equipe no 6º episódio. E isso acontece porque a contraparte japonesa dele no anime Go Lion, o piloto Takashi Shirogane, acaba morrendo em combate, mantendo aquela boa e velha tradição do herói que veste o uniforme preto morrer heroicamente. Mas ainda sobre os brinquedos, a Glaslit também lançou por aqui uma versão de plástico da espada do Robozão, já que espadinhas de plástico em tamanho quase real eram modinha naquela época. A única pena é que a Glaslit não trouxe para o Brasil nenhum dos vilões, então a criançada teve que colocar o Voltron para lutar contra os cobras ou contra algum outro brinquedo do mal. Inclusive, não sei se você lembra, na época tinha uma propaganda da Glaslit do Voltron que passava muito na TV, principalmente na Manchete e na Bandeirantes. Então, talvez, tô dizendo só talvez, né? Não sei. Talvez por isso a galera confunda que Voltron passou na TV, quando na verdade era só o comercial da Glaslit.
Também em 1986, a editora Cedibra lançou um álbum de figurinhas, idêntico ao que já tinha sido lançado pela Panini nos Estados Unidos em 1985. Um álbum, que eu vou dizer, bonito, hein? Tanto os brinquedos quanto o álbum 1986. Tem muita gente na internet que fala que foi 1984, só porque essa é a data em que a UEP registrou Voltron nos Estados Unidos e acompanhava ali, né, tanto no álbum quanto nos brinquedos da Glaslit. Aliás, eu me lembro de ter tido o piloto verde quando era pequeno e também me lembro de que eram bem cobiçados pela criançada. A parada é que se a Glaslit nunca reaproveitou o molde dos pilotos, eu nunca vi pelo menos, os robôs foi uma história bem diferente. Pois é, quando o anime de Shurato estava fazendo sucesso na manchete, ali por 1996, ou seja, uma década depois de Voltron, algum visionário projetista de brinquedos foi nas profundezas e porões da Glaslit e resgatou os moldes do Leão Negro e do Voltron para se tornar as Shaktis de Shurato e do Gai. Shurato, Gai, Dan, Yuma, Hyuga e Kenya, os guardiões de Deva unidos contra o mal. E agora bonecos gigantescos, fortes, como na TV. E também com som e luz. Shurato da Glaslit, lute por ele. E não contentes com essas belezuras em formato de brinquedo reutilizável, a Glaslit foi lá e criou também, Baldar Robotech Shurato. Nada menos do que os moldes dos 5 leões com o bonequinho do Shurato, que formavam os 5 Baldares, se juntam para formar Baldar Robotech, o poderoso robô guerreiro que nunca existiu. O caso é que mesmo com tudo isso por aqui, a gente teve só uma amostra grátis do que foi o Voltron, principalmente se a gente comparar com o sucesso nos Estados Unidos. E mesmo assim, até onde eu lembro, teve bastante importância pra gente naquela época. Já lá fora, como eu disse, Voltron foi um grande sucesso e até hoje é considerado o grande responsável pela onda de adaptações que vieram na sequência, indo de Robotech até Power Rangers. Uma distribuição Transvídeo São Paulo. Não é para menos, mesmo mais de 40 anos do encerramento da série clássica, Voltron continua sendo bem importante no imaginário popular do Ocidente. Entre 1998 e 2000, a série clássica ganhou uma continuação direta com a animação Voltron, a terceira dimensão, que ficou com 26 episódios divididos entre 2 temporadas. Specially trained and sent by the highest echelon of the Galaxy Alliance to bring back Voltron. This is Voltron, the third dimension. Bom, mesmo não fazendo tanto sucesso quanto o original, o que realmente seria bem difícil, a terceira dimensão foi bem o suficiente para ganhar sua própria linha de brinquedos, dessa vez sendo produzida pela norte-americana Trendmasters. Já em 2011, veio uma nova sequência da série original com o desenho Voltron Force, sendo que aqui a força Voltron original volta para enfrentar o Império do Rei Luthor, e eles reúnem uma equipe de cadetes sendo treinados para seguir os passos dos originais. Esse terceiro desenho também ficou com uma única temporada com 26 episódios, apesar de ter deixado ali um gancho para uma segunda temporada que nunca aconteceu. Nessa época a licença para fazer brinquedos Voltron estava com quem? Com a Mattel, e a empresa chegou a fazer protótipos de Voltron Force, mas eles nunca viram a luz do dia. E vou dizer, bola fora da Mattel, esses brinquedos tinham cara de que iam ser bem bonitos. Por último, mas não menos importante, e assim falando apenas dos desenhos, em 2016, a DreamWorks Animation, em parceria com a UEP, lançou a excelência em formato de desenho Voltron, Defensor Lendário. Um reboot de primeiríssima com 8 temporadas transmitidas pela Netflix, tendo um total de 78 episódios que foram sendo lançados no streaming até dezembro de 2018. Aliás, essa versão de Voltron, além de ser muito legal, também teve uns brinquedos bonitos, Bonitos demais, dessa vez lançados pela Playmates.
The legendary Lions of Voltron are under attack. Battle packs on and activated. Fire your weapon. Only the power of 5 can stop Zarkon. Form Voltron. Yellow Lion engaged. Red Lion, ready for battle. Green Lion, go! Combine all 5 lions and unlock new phrases. Great work, team. Já no mundo dos games, Voltron, vamos dizer que não é assim nenhuma Brastemp, mas tem seus joguinhos. E eles foram lançados ali entre 2011 e 2018, e ainda um tipo de experiência em realidade virtual lançado em 2017, que não é bem um game, mas vale pela curiosidade. Shiro and Keith are in danger. Their very lives may hang in the balance. Opening wormhole now. Pew, 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 pew. Whoa! Wait, I was not paying attention. What's going on? Tá, confesso que é tudo bem meia boca e Voltron merecia coisa bem melhor. Já nos quadrinhos o cenário foi um pouco melhor, com uma minissérie lançada pela Modern Comics, que era uma divisão da extinta Charlton Comics durante os anos 80. E aí, anos depois, no início do novo milênio, Voltron foi licenciado pela Devil's Due, como eu já falei, que lançou 2 minisséries em 5 edições, mais 10 edições regulares. Inclusive, foi um período bem elogiado por explorar bastante o passado dos 5 pilotos. Já entre 2011 e 2016, foi a vez da Dynamite Comics lançar quadrinhos de Voltron, com a boa e velha conhecida competência da editora em trabalhar com franquias famosas. E por último, mas não menos importante eu garanto, foi a vez da Lionforge Comics produzir quadrinhos inspirados no reboot de Voltron. Afinal, a editora do Leão tinha que trabalhar com leões animados. Nem preciso dizer que todo esse material ficou inédito no Brasil. Afinal de contas, as editoras brasileiras acham que a gente só gosta de Batman, Superman e Vingadores. Olha, o legal é que Voltron se tornou tão atemporal que já foi até tema de piadas do programa Frango Robô. Sem dúvida, uma das melhores coisas já criadas na televisão paga. Ok, Força Voltron. Essa é a robesta mais difícil até agora. Preparem-se para formar uma espada flamejante. O que foi isso? Não fui eu. Eu não fiz nada. Ah, fui eu, beleza? Eu tenho alergia a tasneiras. Podemos lutar com a robesta agora? Olha, não tem tasneiras no vácuo do espaço. Pide, seu arrombado! Eu aposto que você tem aquela virose que tá por aí e agora todo mundo... Bom demais, diz aí. E por falar em bom, me conta, será que o filme do Voltron, o longa-metragem que tá vindo por aí, vai ser bom? Bom, ainda sem uma data de estreia certa, a produção da Prime Video já começou a ser filmada na Austrália e tem ninguém menos que o Henry Cavill no elenco. Ó, tô com esperança, hein? Tô com esperança. Agora, se você tá vindo do futuro para assistir esse vídeo, porque o filme deu uma hypada nos cinemas, ó, comenta aqui se é bom, hein? É bom esse Voltron? E se você está assistindo agora esse vídeo, comenta aí, aonde esse American Anime chamado Voltron marcou a sua vida, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E antes que esse vídeo acabe, a gente não pode deixar de agradecer os membros Felpudo Gold e Felpudo Silver. Com a ajuda de vocês, a gente continua produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então que tal você se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver também, hein? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto pro nosso grupo do WhatsApp. Tô esperando você. Bom, eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal, muita nostalgia. E por enquanto, eu vou deixando meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!